Vamos imaginar o seguinte: como é que uma autocracia gigantesca, super rígida e que durou séculos, se transformou, quase da noite para o dia, no primeiro Estado socialista do mundo? A história da Rússia ali na virada do século XX é literalmente uma panela de pressão gigante. O calor foi subindo, as válvulas entupiram e, sinceramente, a explosão era só uma questão de tempo. E é exatamente esse efeito dominó que a gente vai destrinchar agora. A ideia aqui é entender passo a passo como o poder mudou de mãos de um jeito tão dramático e tão absoluto. Mas antes de mais nada, para dar a dimensão exata do problema e do que estava em jogo nos últimos dias do Império, pensem nesse número: 15 milhões. Pois é, 15 milhões de soldados. A esmagadora maioria sem o menor preparo, passando fome e, mesmo assim, enviados direto para os horrores da Primeira Guerra Mundial. Isso mostra o peso absurdo que estava nas costas da população. O nosso roteiro para entender esse colapso vai seguir certinho o aumento dessa pressão ao longo de mais ou menos 20 anos. A gente vai passar pela oposição ao czarismo, o ensaio geral de 1905, a crise da Grande Guerra, a Revolução de Fevereiro, o governo provisório e, por fim, a Revolução de Outubro. Bom, começando pelo começo, a oposição ao czarismo. A primeira faísca, ou a primeira fonte de calor debaixo dessa nossa panela de pressão, foi a desigualdade extrema do regime do czar. Como grande parte da população vivia em condições muito precárias, a oposição teve que se organizar. E o que é super interessante aqui é a ruptura no Partido Social Democrata em 1903. De um lado, os bolcheviques, liderados por Lenin, que eram a maioria radical, querendo uma revolução imediata com a união de operários e camponeses. Do outro lado, os mencheviques, mais moderados, que defendiam uma transição gradual e uma aliança inicial com a burguesia. É essa rachadura ideológica que vai definir toda aquela era. Avançando um pouquinho, a gente chega ao chamado Ensaio Geral de 1905. Foi aí que os problemas externos começaram a criar as primeiras grandes rachaduras no Império. O czar Nicolau II achou que seria uma boa ideia bater de frente com o Japão lá no Extremo Oriente. Só que o resultado foi uma derrota simplesmente humilhante para a Rússia. O exército teve que recuar na Batalha de Mukden e isso deixou bem claro o quanto eles estavam atrasados em termos militares e tecnológicos. E claro, isso só piorou a crise econômica em casa. E essa crise ferveu de vez logo em janeiro. Milhares de pessoas fizeram uma passeata super pacífica lá em São Petersburgo. A ideia era pedir coisas absurdamente básicas, tipo uma jornada de trabalho de 8 horas. E qual foi a resposta do governo? Soldados abrindo fogo com metralhadoras em cima da multidão. Esse evento horrível ficou conhecido como Domingo Sangrento e destruiu para sempre aquela imagem de líder protetor, quase paternal, que o czar tentava passar. A partir do Domingo Sangrento, o efeito dominó é claríssimo. A revolta se espalhou pelo país inteiro. Em junho, teve até motim naval. Os marinheiros do encouraçado Potemkin se rebelaram, e o detalhe absurdo é o estopim disso. A carne que serviram para eles estava literalmente cheia de larvas. A coisa fugiu tanto do controle que o país parou numa greve geral e o czar foi obrigado a lançar um manifesto de outubro, prometendo criar um parlamento, a Duma. Mas, na prática, foram concessões falsas, porque o regime continuou super autoritário. Mas no meio de todo esse caos, nasceu algo que ia mudar tudo: os sovietes. Basicamente, eram conselhos eleitos de forma democrática pelas bases, ou seja, operários, camponeses e soldados. Eles organizavam greves e fiscalizavam o governo. Essa era a nova força que, em breve, ia bater de frente com o próprio Estado. O que nos leva ao nosso próximo ponto, a crise da Grande Guerra. Se lá em 1905 a panela já estava apitando, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial em 1914 girou o fogo para o máximo. Empurrada por essa ambição de liderar os povos eslavos, a Rússia entrou de cabeça no conflito. E a logística foi um desastre absoluto. A gente está falando de mandar milhares de homens para as trincheiras congeladas, sem treinamento, às vezes sem armas e, pior, sem bota e sem capacete. Enquanto isso, lá dentro da Rússia, a inflação explodiu e começou a faltar comida de um jeito desesperador. Para colocar isso em perspectiva, basta olhar para esse número de partir o coração: 5 milhões. Foram 5 milhões de soldados mortos só até 1917. Essa perda humana gigantesca e totalmente sem sentido quebrou qualquer pingo de lealdade que as forças armadas ainda tivessem com o czar. E assim, chegamos à Revolução de Fevereiro.
No começo de 1917, as válvulas de segurança da panela finalmente explodiram. E a narrativa aqui é muito forte. Mulheres que trabalhavam na indústria têxtil, esgotadas com a situação, começaram a liderar protestos gigantescos. A população com fome começou a saquear lojas de comida. E a grande virada foi quando mandaram soldados reprimirem a galera. Dessa vez eles disseram não, se amotinaram contra os comandantes e se juntaram à população. Sem o exército para defender o regime, séculos de monarquia absolutista acabaram ali mesmo. O czar Nicolau II abdicou no dia 2 de março. E no lugar dele entra o governo provisório. Pensem no vácuo de poder insano que ficou no país. A Rússia rachou no meio na hora de decidir quem ia mandar. De um lado, aliás, melhor dizendo, no poder formal, tínhamos o governo provisório, que era ligado à Duma, bem mais moderado. Eles até garantiram umas liberdades civis, mas cometeram um erro crasso. Eles manteve a Rússia sangrando na guerra e adiaram a reforma agrária. Do outro lado, os soviéticos estavam cada vez maiores e mais radicais, exigindo paz na hora e distribuição de terras, sempre com o apoio fortíssimo dos bolcheviques. E aí chegamos ao grande clímax, a Revolução de Outubro. Esse é o momento em que a corda arrebenta de vez. O governo provisório estava patinando e Lenin voltou do exílio pronto para aproveitar essa fraqueza. A energia ali no Soviete de Petrogrado em 1917 era de um caos total. Um monte de trabalhadores, soldado gritando, debatendo, decidindo os rumos do país. O poder real estava saindo dos palácios luxuosos e indo direto para esses conselhos populares que fervilhavam de gente. O governo provisório simplesmente perdeu as rédeas da situação. E Lenin foi cirúrgico. Ele lançou as chamadas Teses de Abril, que batiam exatamente no que o governo provisório estava enrolando para fazer. Para quem era soldado, ele prometeu o fim imediato da guerra. Para os operários, melhores salários e o controle das fábricas. E para os camponeses, a reforma agrária para ontem. Foi a jogada política perfeita para um país que estava em desespero absoluto. Olhando para a linha do tempo, dá para ver como tudo acelera para o final. O Tsar cai em fevereiro, Lenin volta em abril estruturando toda a oposição e a popularidade dos bolcheviques dispara. Eles montam um comitê militar revolucionário e na noite do dia 24 para o dia 25 de outubro, o golpe acontece de forma super rápida. O antigo governo foge, os revolucionários tomam um palácio de inverno e pronto. O primeiro regime socialista estava oficialmente no poder. E toda essa revolução gigantesca se resume a um slogan genial de tão simples: paz, pão e terra. Fica aqui a grande reflexão. Como é que mais de 20 anos de uma pressão social esmagadora, tragédias em cima de tragédias e uma guerra mundial catastrófica puderam ser detonadas e resolvidos na cabeça da população por apenas 3 promessas tão básicas que o antigo império não conseguiu entregar? Até o nosso próximo mergulho nessa história fascinante.